Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton, mais uma vez então, dando sequência aqui às nossas aulas de parasitologia humana do curso de Ciências Biológicas. E como a gente viu na aula passada aí, algumas doenças, algumas parasitoses que provocam doença no homem aí relacionada ao reino protista. Hoje a gente vai dar continuidade, vai falar sobre algumas doenças aí de alguns parasitas do filo Apicomplexa e alguns do subfilo aí Mastigófora. Então a gente vai falar dentro do filo Apicomplexa, preferencialmente aqui então sobre as doenças a criptosporidíase, a toxoplasmose, a malária aí, que é produzida pelo plasmódio. E dentro do subfilo Mastigófora, a gente vai falar sobre a tricomoníase, a giardíase e a doença de Chagas. Então a gente vai dar início então pelo filo apicomplexa e a gente vai seguindo essa ordem dessas doenças durante essa aula. Dentro do filo apicomplexa, então todos os representantes desse filo são parasitos obrigatórios. Eles vão se caracterizar por possuir em determinadas fases da vida uma estrutura chamada complexo apical. Esse complexo ele vai se localizar no polo anterior do seu corpo, que vai ser alongado, vai destinar-se à sua fixação e penetração nas células do hospedeiro, conforme a gente vê então nessa imagem aqui, que ele vai se ligar às células do hospedeiro por essa região. As doenças ocasionadas no homem por esporozoários, a gente pode citar aqui então a criptosporidíase, que vai ter prevalência maior em portadores de HIV. Várias dessas doenças aqui, elas já se tornaram então muito prejudiciais ao homem, porém aí com a globalização, né, várias dessas doenças acabaram então tendo diminuição na população. Então, a outra aqui é a toxoplasmose, tem alta prevalência em 50% da população já teve contato e pode chegar até em 95% em algumas áreas, porém a gente vê que a toxoplasmose aí, geralmente ela não está sendo sintomática nas populações, tendo maior preocupação então nas gestantes. Essa outra aqui, a criptosporidíase, ela tem maior preocupação então em portadores do vírus do HIV. A sarcocistose, que é rara também, mas comum em algumas pessoas que ingerem carne crua. Tem a isosporose, que também é rara, que prevalência também em pessoas com HIV. Tem a malária também, em torno de 300 a 500 milhões de novos casos por ano. E dependendo da região, aí pode chegar em torno, então, por ano aqui no Brasil, de entre 1,5 a 2,7 milhões de mortes por ano. E já chegou a bem mais quando iniciou-se, então, essa doença. Agora a gente vai falar primeiramente sobre a criptosporidíase, que vai ser provocada, então, pelos organismos então, do filo apicomplexa, que vai estar no gênero do Cryptosporidium. Dentro desse gênero aqui, então, a morfologia dele, ele vai desenvolver-se preferencialmente nas microvilosidades de células epiteliais do epitélio gastrointestinal. Também eles podem se alojar no parênquima pulmonar, na vesícula biliar, nos ductos pancreáticos, no esôfago e faringe. Os oocistos deles são pequenos, esféricos, podem ser também ovoides e chegam em aproximadamente em torno de 5 por 5 micrômetros. E aí dentro desses oocistos eles podem conter até 4 esporozoítos. Os oocistos deles, então, eles vão ser, geralmente pertencer a um ciclo monoxênico, ou seja, vai ter apenas um hospedeiro. Inclui um processo de multiplicação assexuada, chamada de merogonia.
onde vai ter então vários núcleos formados dentro desse esporo, e depois ele vai se dividir então formando vários organismos de uma vez só. E eles também podem ter duas gerações de merontes e de multiplicação sexuada, gametogonia, com formação de macro e microgametas. Então vai ter a diferenciação desses gametas na reprodução sexuada. Aqui a gente tem um ciclo biológico, como a gente viu, ele é um ciclo monoxênico, então vai passar apenas por um hospedeiro. E esse ciclo ele vai ser com a ingestão aí desses oocistos, geralmente em água contaminada ou alimentos contaminados com esses cistos. Eles vão chegar até a parede intestinal aqui, as microvilosidades, no intestino delgado, e vão começar então esse processo aqui, esse ciclo dentro do intestino, né? Então esses trofozoítos eles vão chegar, vai chegar o oocisto, vai liberar o esporozoito, ele vai se transformar no trofozoíto. O trofozoíto então ele vai passar por essa etapa meronte, onde a gente vai ter essa reprodução assexuada com a formação de vários organismos dentro do cisto. A liberação desses merozoítas, eles podem também ocorrer novamente a autoinfecção, e parte deles então vão formar gametas que vão fazer reprodução sexuada. Dentro dessa reprodução sexuada, então, vai ter o microgameta e o macrogameta, vão formar o zigoto. O zigoto, então, vai se encistar. Parte desses cistos, então, vão ser liberados nas fezes e parte vão voltar, então, para a autoinfecção. Então, isso aqui é o ciclo que vai ocorrer dentro dessa doença. Tá? Então, tomar banhos em locais onde não tem um sistema, né, de tratamento de esgoto. As pessoas às vezes fazem fezes próximos aos rios e esses cistos acabam chegando aos rios, e aí tomar água de rios contendo esses esporos, aí vai então ocorrer a infecção. Transmissão, então, ingestão e inalação de oocistos ou pela autoinfecção. Então a pessoa que já tem a doença, ela pode se autoinfectar novamente, apenas vai aumentar a quantidade então desses protistas no corpo. A patogenia e sintomas. Então, em pessoas imunocompetentes, vai ocorrer diarreia, que pode ser de 1 a 30 dias, anorexia, dor abdominal, febre, náuseas, entre outros sintomas. O quadro ele é benigno e autolimitado. Em crianças, os sintomas podem ser mais severos, como vômitos e desidratação. Em pessoas imunodeficientes, são sintomas crônicos, diarreia aquosa por meses, refratária e antimicrobianas, perdas de peso acentuada, mortalidade elevada, principalmente em indivíduos que já apresentam a doença então da AIDS. A epidemiologia, ela é uma zoonose emergente, como ospolita, ou seja, geralmente ela está em grandes centros. Os cistos detectados na fezes de imunodeficientes e imunocompetentes viáveis por várias semanas. Prevalência maior em crianças. O diagnóstico, então, pesquisas de oocistos nas fezes, podem ser feitas também biópsia intestinal e raspado de mucosa, e também pode ser feito o imunodiagnóstico, que é através do teste IFE e do teste ELISA. A profilaxia, então, evitar contaminação do meio com oocistos, evitar contatos de pessoas suscetíveis com fontes de infecção. O tratamento, ele é sintomático, então a pessoa geralmente ela vai apresentar o sintoma que tiver essa doença. Droga mais recomendada, então, para as pessoas que não tenham algum outro tipo de doença, é a espiramicina, e em pacientes com AIDS, a eflortina e a eritromicina. Agora a gente já vai passar então para
continuação aí do apicomplexo, agora a gente vai falar sobre a toxoplasmose. Então, o toxoplasma também que está dentro do filo apicomplexo, dentro da família Sarcostidae. A toxoplasmose ela é provocada então pelo agente etiológico, que é o protozoário do Toxoplasma gondii. O hospedeiro definitivo deles são os felídeos, principalmente os gatos. Os hospedeiros intermediários, então, vão ser mamíferos, incluindo também os felídeos e aves. O Toxoplasma gondii é também cosmopolita em grandes centros, sendo encontrado em uma grande diversidade de hospedeiros. Infecção, geralmente, ela vai ser assintomática. 1% apenas dos casos vão apresentar sintomas. E as complicações maiores serão em gestantes e portadores de HIV. 30% dos soros positivos, então, eles vão desenvolver a doença se contaminados. Aqui, pessoal, a gente tem o ciclo, então, que ocorre, né? Se a gente for dar continuidade aqui em relação às numerações, então a gente tem os oocistos não esporulados, liberados nas fezes dos felídeos. Eles vão se transformar, então, nesses cistos. Esses cistos, então, podem contaminar aí, ratos e aves. E aí os gatos se infectam também ao consumir pássaros e roedores que têm em seus tecidos esses cistos aí, e aí o gato ele vai consumir e vai adquirir a doença. Esses cistos fecais do gato, eles também podem chegar a outros mamíferos e aí também vão se alojar na parte tecidual desses organismos e também podem contaminar através da água e dos alimentos. E aí o homem ele pode ser infectado então pela ingestão de carne crua ou mal cozida ou pelo consumo de água ou alimentos contaminados. E a mãe ela também pode transmitir para o feto esses protozoários que estejam aí em contato com ela. E a outra forma também de transmissão é através da transfusão sanguínea, caso alguma pessoa ela esteja com a doença e seja sintomática, e ela fazer a transfusão de sangue para uma outra pessoa, a pessoa ela vai se contaminar. O problema maior aqui da pessoa gestante é quando ela está contaminada com protozoário. Se ela já teve contato anteriormente, não tem problema. O problema é se ela tiver contato e nunca teve antes e teve o primeiro contato durante a gestação. No hospedeiro intermediário, na fase aguda da doença, então, o hospedeiro intermediário ele é infectado pela ingestão de alimentos contaminados por oocistos esporulados, contendo os esporozoítos, ou gestão de carne crua mal passada, contendo esses cistos teciduais chamados de bradizoítos. Esse aqui, então, a gente vê um oocisto esporulado com 2 esporocistos dentro, então a gente vê aqui os 2 esporocistos, e cada esporocisto desse vai ter aqui dentro, dá para ver aqui 1, 2, nessa figura dá para ver 3, mas eles vão conter em torno de 4 esporozoítos aqui dentro. Aqui nessa figura B a gente vê bradizoítos em cistos teciduais, então nos hospedeiros intermediários, e aqui a gente vê o bradizoítos em cistos separados do tecido. O parasita, então, ele vai invadir as células do epitélio intestinal, bem como outros tipos celulares, principalmente células mononucleares, que vão ter apenas um núcleo. Dentro das células, então, ele vai fazer a multiplicação por reprodução assexuada, principalmente por endodiogenia. Essa endodiogenia, então, é uma reprodução onde as células elas vão crescer dentro da célula-mãe e depois elas vão sair lá de dentro, então não vai ter essa divisão da célula-mãe em duas, as células filhas vão se formar dentro da célula-mãe, levando à formação de taquizoítos que se disseminam
por via sanguínea ou linfática. Os taquizoítas, eles invadem o tecido muscular e o tecido nervoso, além dos tecidos digestórios, e os taquizoítas, eles podem atravessar a placenta e infectar o feto, que vai ser a prima infecção durante a gestação. No hospedeiro intermediário ainda, na fase crônica da doença, quando a resposta imunitária se torna mais potente, esses taquizoítas eles passam a ser então bratizoítas, que também se reproduzem por endogenia, e aí vão ocorrer a formação de cistos contendo centenas de bradizoítos nos tecidos musculares e nervosos. E aí quando eles formam esses cistos, eles vão permanecer viáveis por anos ali no tecido da pessoa, e no caso então de pessoas imunodeprimidas, quando o sistema imune então ele diminuir aí a resposta, eles podem se romper, liberar esses bradizoítos que vão readquirir a capacidade invasiva, ocorrendo uma disseminação fatal do parasita, tá? Então aí eles podem ficar por anos nessa doença crônica, porém às vezes nem produzir nenhum tipo de sintoma, e quando a pessoa ela diminuir o sistema imunológico dela, aí eles podem se romper, podendo ser até fatal. Os cistos, então, eles são as formas de resistência do Toxoplasma gondii. Eles são arredondados, medem em torno de 20 a 200 micrômetros. A imunidade natural, ela controla a infecção, mas não é capaz de agir sobre os cistos, levando a uma infecção latente. E os cistos, eles sobrevivem mais no sistema nervoso central, onde a imunidade é menos ativa. No hospedeiro definitivo, que são os felídeos, ele é infectado então pela ingestão de tecidos animais contendo esses cistos. Após a invasão do epitélio digestivo de felídeo, o núcleo do parasita se divide sucessivas vezes, formando os esquizontes, que é a esquizogonia, e o esquizonte dá origem então aos merozoítas. E a gente vê que então, após ele se alimentar, vai chegar às células, e aí eles vão começar então as divisões aqui dentro, formar vários esporozoítas aqui, e aí de forma esquizonte eles vão formando vários organismos aqui dentro, até eles começarem a liberar então os merozoítas. Após então essa liberação dos merozoítas, eles podem invadir novas células ou desenvolver os gametócitos. Aí a reprodução sexuada pode ocorrer no epitélio do gastro ou do trato digestório do hospedeiro definitivo. O zigoto se desenvolve em um oocisto não esporulado, que é eliminado nas fezes. Aí entre 1 a 5 dias o oocisto se desenvolve em oocisto esporulado, chamado de esporogonia, com 2 espocistas, e vão ter os 4 esporozoítas dentro, tá? Então isso aqui vai ser liberado nas fezes, aí vai liberar esses 2 oocistos esporulados aqui, que vão conter então 4 esporozoítas dentro, e aí eles podem contaminar os outros indivíduos. Os oocistos correspondem à forma infectante do parasita, que é produzido somente no intestino dos felinos, eliminados com as fezes. A esporogonia, em condições ambientais adequadas de temperatura e umidade, ocorre a esporulação do oocisto. Os oocistos esporulados podem sobreviver por longos períodos de tempo em condições moderadas de temperatura e umidade, e podem ser mecanicamente transmitidos por moscas, besouros, e também podem sobreviver por longos períodos de tempo sobre frutas e vegetais. Então a gente tem as moscas e os besouros que acabam chegando às fezes, acaba grudando esses esporos aí nas patas, e eles acabam chegando a alimentos, contaminando os alimentos também com esses cistos.
O período para o aparecimento de esporocistos nas fezes de felídeos, ele varia de acordo com o estágio do parasita ingerido. O ocisto vai ter em torno de mais de 20 dias, os taquizoítos mais de 19 dias, o bradizoítos aí vai ser em torno de 3 a 10 dias e continua por até 14 dias, que vai ser onde a imunidade mais efetiva. Em menos de 50% dos gatos, eliminam os cistos após a ingestão do traquizoítas e quase 100% dos gatos que ingerem esses bradizoítos vão eliminar os cistos. Os ratos experimentalmente infectados com o Toxoplasma gondii, ele tem seu comportamento alterado, adquirindo hábitos mais ousados e, portanto, são mais sujeitos à predação. A patogenia e a sintomatologia. Então, cerca de 1% dos indivíduos infectados vão apresentar sintomas clínicos. Tem grande importância em imunocomprometidos e também em gestantes. Sintomas, então, quando apresentam, vai ser cefaleia, febre, mialgia, dor nas articulações, lesão ocular, convulsão, coma e pode levar até a morte. Na infecção congênita, ocorre pela prima infecção das gestantes. Risco de transmissão ele aumenta com o tempo de gravidez. Então, geralmente, no início da gestação, então, no primeiro trimestre, o risco de transmissão é de 25%. No segundo trimestre, é em torno de 40%. No terceiro trimestre, em torno de 65% de risco de transmissão. A gravidade da doença no feto ela é inversamente proporcional ao tempo de gestação. Quanto menor o tempo de gestação, então vai provocar mais doenças, principalmente porque quanto mais cedo vai ser formado, então, né, os principais órgãos e o sistema nervoso da criança. Então, eles podem apresentar, então, tanto retardo mental, problemas de visão, hidrocefalia, estrabismo e problemas também de audição. E podem levar também à morte. Diagnóstico. Ele clínico apenas sugestivo e o laboratorial vai ser a pesquisa do parasita, incoloração de corte de tecido, cultivo celular, inoculantes em camundongos, avaliação de soro-conversão através de PCR, também retirado aí do líquido amniótico e do líquido cefalorraquidiano, pesquisas de anticorpos aí através de teste de Sabin-Feldman, ELISA, IFA, aglutinação e o West blot. Tratamento. Então, tem as vias de tratamentos para adulto e para criança, com quantidades então diárias aí diferentes de um para o outro. O tratamento nos adultos chegam até 6 semanas e o de crianças até 4 semanas. O tratamento nas gestantes vai ter também o uso de pirimetamina no primeiro trimestre e é contraindicado, pois é teratogênico. Tem também aqui a espiramicina, que vai ser via oral a cada 8 horas, a clindamicina via oral também a cada 6 horas, e na forma ocular utilizar-se então 40 mg de prednisona por uma semana e 20 mg por dia por outras 7 semanas para reduzir a necrose, inflamação e minimizar a cicatriz. E também aos cistos não há nenhuma droga que haja contra eles e também o sistema imunológico não vai agir contra os cistos. Controle, higiene pessoal, limpeza das caixas de areia dos gatos, evitar contato com as fezes do gato, principalmente durante a gestação. Controle de roedores e insetos. O legal é que tem que se evitar então que os ratos
como então os roedores e pássaros, não ingerir leite cru, nem carne crua ou mal cozida, nem oferecer esses aos gatos, lavar frutas e verduras e tratar água antes do consumo. Então, aqui agora a gente vai falar sobre o plasmódio, que um deles vai causar então a malária. Também está dentro do filo Apicomplexa, como a gente viu aqui, e dentro das espécies parasitárias aí maior que a gente encontra, a gente vai ter as espécies o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium ovale e o Plasmodium malari. O Plasmodium, então, dentro dessas 5 espécies que infectam o homem aí, a gente tem as que são mais graves aqui no Brasil e as que são menos graves. E a malária já foi uma das mais graves no Brasil aí, pegando então agora a terceira doença mais grave dentro desse gênero. Aqui a gente tem então os crescimentos aí desses protistas dentro de cada espécie. Então aqui o falciparum, o vivax e o malari, que são os 3 que a gente viu aqui, que são as doenças mais frequentes e mais graves dentro desse gênero. Aqui a gente vê que 75% aqui do Plasmodium vivax e 25% do Plasmodium falciparum vai ocorrer aqui no Brasil. Essa aqui é uma fonte de 1998, então isso aqui já diminuiu muito. Alguns casos de Plasmodium malari na costa de São Paulo, e os outros maiores aqui, risco de contágio em ambientes onde tem maior quantidade de florestas. Tá? Então, essas aqui são as áreas não endêmicas, o baixo risco, conforme vai chegando aqui a floresta amazônica, então vai tendo o alto risco de contágio. O Plasmodium, então, a distribuição geográfica, ele vai ser mais encontrado em regiões tropicais e subtropicais, vai estar, então, localizado, na maioria das vezes, na África, Índia e Brasil. O ciclo biológico vai ter, ele vai ser dioxênico, então ele vai ter dois hospedeiros, o hospedeiro vertebrado e o invertebrado. O hospedeiro invertebrado vai ser um mosquito, e aí vai ser a fêmea do Anopheles, do gênero Anopheles, que são hematófagos, que vão fazer então, vão ser esse hospedeiro invertebrado do Plasmodium. O hospedeiro invertebrado, então eles vão apresentar aproximadamente de 3 a 6 milímetros, eles são bastante pequenos, são holometábulos, eles têm hábitos crepusculares e noturnos, realizam ovoposição sobre a água. As fêmeas são hematófagas, elas têm boa capacidade de voo e eles também são domésticos e silvestres, então eles são encontrados aí tanto em ambientes silvestres quanto em ambientes domésticos. Aqui a gente vê então que eles vão botar os ovos, né? E esses ovos aí vão ficar de 1 a 3 dias, vai produzir as larvas vão formar as pupas em torno de 24 horas. Depois disso, os machos eles serão alados em aproximadamente 15 dias, já vão formar os machos, as fêmeas de 40 a 50 dias, e as fêmeas então elas vão de 2 a 3 dias, elas vão formar a postura dos ovos, que vão ter em torno de 70 a 90 ovos, e aí eles vão aumentar então a quantidade dos anófilis, que são os maiores transmissores então do Plasmodium.
O ciclo evolutivo no hospedeiro invertebrado, aí, no inseto, no Anopheles, ele vai sugar os trofozoítas aqui, eles vão passar pelo sistema das glândulas salivares, vai entrar em contato então com as células de defesa, eles vão se multiplicar de forma sexuada e depois eles vão vir para o trato digestivo, onde vai ter a ocinese aqui, vai formar o zigoto, né, por reprodução então agora sexuada, vão formar os gametas e, consequentemente, ele vai, quando picar novamente, o outro indivíduo ele vai passar esses gametócitos aí para o outro indivíduo. No hospedeiro vertebrado no homem, a transmissão vai ser através do vetor, pelo Anopheles, transfusão de sangue, compartilhamento de seringa, acidentes com agulhas. A transmissão ocorre em temperaturas entre 20 e 30 graus, com alta umidade relativa do ar. Temperaturas abaixo de 16 graus e acima de 33, bem como altitudes acima de 2.000 metros, impossibilitam um ciclo esporogônico no mosquito. As formas evolutivas, vai ter o esporozoito, que vai ter em torno de 11 por 1 micrômetro, um núcleo central único. O trofozoito vai ter a perda das organelas do complexo apical, vai ter uma forma arredondada. Vai ter o esquizonte em torno de 30 a 70 micrômetros. O merozoítas de 1 a 5 micrômetros por 2 micrômetros. O gametócito, que vai ter de 20 a 25 micrômetros, presença de flagelo. E também terá o oocisto, que vai ter de 40 a 80 micrômetros. Aqui a gente vê então esse ciclo vindo tanto pelo mosquito quanto o ciclo dentro do ser humano, tá? Então, o mosquito, ele picando o ser humano aqui, esses esporozoítas aí, eles vão contaminar então os hepatócitos, que são as células do fígado. Nesse caso, esses hepatócitos eles vão ficar infectados, vai ocorrer a esquizogonia, aí eles vão liberar o esquizonte, essas células elas vão se romper e vão liberar então o estágio no sangue. E aí lá no sangue eles vão receber então os esporozoítas, aí eles vão se transformar em trofozoítas imaduros, vai ter então a formação dos gametas, dos gametócitos, aí parte desse vai ter então a parte esquizonte, que vai ter a grande multiplicação dentro, que vai se romper, então podendo voltar aqui a esse mesmo ciclo dentro do sangue, e parte desse aqui então que formar os gametas, eles vão formar os gametas, vão voltar então para células sanguíneas, onde o mosquito ele vai vir picar e vai pegar então essa parte dos gametócitos, que vai se desenvolver dentro, né, conforme a gente viu no anterior, até chegar à boca novamente, quando ele picar no homem, então formar novamente esses dois ciclos dentro do organismo humano. A inoculação dos esporozoítas presentes na saliva do vetor, então ele vai ter hemácia do gametócitos. As fêmeas, então, elas vão sugar as hemácias com os gametócitos. Aí no tubo digestivo aqui, vai ter os gametócitos, vão formar os gametas, vai ter a fecundação, zigoto, penetração na parede do tubo digestivo, que vai ter então a migração para as glândulas salivares, aí ele vai picar, e aí isso vai chegar ao sistema sanguíneo, vai chegar lá então, os esporozoítos, vai chegar lá no fígado, vai liberar então
os merozoítas. Os merozoítas eles podem fazer a reinfecção do fígado e parte deles então vão formar os gametócitos, que vão voltar aqui então para o sistema sanguíneo, onde o mosquito vai picar e esse ciclo vai continuar. A patologia, o ciclo é eritrócito, responsável pela patogenia, destruição das hemácias e vai provocar então anemia e hipóxia, sequestro esplênico dos eritrócitos alterados, então porque eles atacam as células do fígado, autoanticorpos desenvolvidos contra os parasitas e contra os eritrócitos. Os antígenos do parasita são absorvidos na superfície dos eritrócitos normais. E a gente vê então aqui que o início, eles podem causar cefaleia, cansaço, dores musculares. Vai depender muito da carga parasitária e da espécie do parasita. Aí pode ter febre, mal-estar e vários outros sintomas, né? Pode ocorrer até a convulsão. Agora a gente vai falar então sobre o subfilo Mastigófora. E a primeira doença que a gente vai falar é sobre a tricomoníase, que é provocada então por esse parasita que é o Trichomonas vaginalis, que também está dentro do reino dos protistas. A tricomoníase é uma doença causada pelo Trichomonas vaginalis, que está dentro do filo Sarcomastigófora e o subfilo Mastigófora. E ele está dentro do gênero do Trichomonas. O ciclo biológico, então, ele vai ser passado de um para o outro através dos trofozoíteres. Eles vão se reproduzir por divisão binária longitudinal e eles não vão formar cistos, e a maioria das infecções serão através do contato sexual. Os trofozoítos, então, eles vão habitar o trato gênito-urinário masculino e feminino. Seu formato pode variar em ovoides, arredondados ou elipsoides. Possui 4 flagelos, conforme na imagem aqui, anteriores desiguais, uma membrana ondulante e emitem pseudópodes para capturar alimentos. Medem em média 9,7 micrômetros de comprimento por 7 micrômetros de largura. A transmissão, a maioria é por relação sexual, porém ela também pode ser por via não sexual, principalmente por troca de objetos pessoais íntimos, tanto como alguns casos também de sentar em vasos sanitários, trocas de toalhas, e às vezes a gente acha que não é tão comum, mas empréstimos de roupas íntimas. Patologia, sinais e sintomas. Então, na mulher, ele pode ser tanto de assintomático quanto agudo, e no homem geralmente ele vai ser assintomático, porém ele pode também causar até a infertilidade, dependendo aí do grau que ele crescer e aumentar essa quantidade de organismos dentro do testículo. O diagnóstico ele pode ser clínico, parasitológico. Na mulher e no homem também pode fazer teste imunológico. Epidemiologia também é de grandes centros, como Ospolita. Transmitida sexualmente, só existe a forma trofozoítica. Maior prevalência, então, vai ser entre mulheres aí de 20 a 40 anos. Os homens, a maioria são assintomáticos. A prevalência mundial é cerca de 180 milhões de casos. Profilaxia, ela vai ser igual às outras infecções sexualmente transmissíveis, uso de preservativos. Diagnóstico em assintomáticos, porque os assintomáticos são os que mais vão passar essas doenças. Então, por exemplo, se a mulher ela é detectada com a tricomoníase, ela tem que informar aos parceiros que ela teve ou ao parceiro para ele também fazer o tratamento. Pois, por exemplo, se a mulher ela fez o tratamento e o homem não fez, ela vai ocorrer a reinfecção. O tratamento aqui
vai ser com metronidazol, tinodazol e vitamina A. As gestantes vai ser em tratamento apenas local. Mulheres na menopausa, elas vão utilizar metronidazol mais estrógenos. Infecções prostáticas é tratamento via oral. Agora a gente vai entrar em outra doença, que é a giardíase, que ela vai ser provocada então pelo agente etiológico, que é o protozoário Giardia lamblia ou Giardia duodernalis ou Giardia intestinalis, que são 3 espécies comumente encontradas no homem. Elas também estão aí no mesmo subfilo que é a tricomoníase. As diferentes espécies, então, aqui que a gente vê da Giardia, então tem várias espécies. A lâmbia, então, hospedeiro aqui é vários mamíferos e os homens. Esses outros aqui, então, geralmente são em roedores, aves e anfíbios. Dentro do homem aqui, os trofozoítas em forma de pera. Medem em torno de 12 a 15 micrômetros por 6,8 de largura micrômetros. O ciclo ele vai ser monoxênico também, ou seja, vai ter apenas um hospedeiro. Vai ser pela ingestão, então, de cistos aí contaminados em água e alimentos infectados. E eles vão se desenvolver lá no intestino delgado do ser humano. E aí o ser humano vai liberar os cistos nas fezes, que vão contaminar outras águas e alimentos e continuar o ciclo. A epidemiologia, distribuição mundial, também cosmopolita, em grandes centros. A Organização Mundial de Saúde estima-se 500 mil novos casos por ano. Atinge principalmente crianças de 8 meses a 10, 12 anos, geralmente na creche, por fazerem trocas, né, de pegarem sem lavar a mão, né, fazer trocas de objetos, colocar muito objeto à boca. Surtos epidemiológicos vinculados por água, prevalência de 5 a 43% em países em desenvolvimento e a diminuição muito grande em países desenvolvidos, que vão ter em torno apenas de 3 a 7%. Mecanismo de transmissão. Os cistos são responsáveis pela transmissão, eles vão sobreviver na água. Água e alimentos contaminados. Transmissão direta pelas mãos, então a parte fecal oral. Período de incubação de 1 a 4 semanas, com média de 7 a 10 dias. As formas de vida também vai ser através do trofozoito. Ele vai ser piriforme aí, com essa em torno de 12 a 15 micrômetros, como a gente viu. Simetria bilateral. Achatamento dorso ventral. Superfície ventral vai ter um disco adesivo. Ele geralmente tem 2 núcleos que parecem esses olhozinhos olhando aqui. Vai ter então quantidade de DNA. Ambos os núcleos serão ativos. Ambos dividem ao mesmo tempo. 4 pares de flagelo, como a gente vê aqui, 2 mais na superfície superior e 2 na superfície inferior. E reproduzem-se por divisão binária. Formas de vidas. Trofozoito, habitat. Então, geralmente vai ser o duodeno e a parte do jejunum, que é o intestino delgado. Mergulhado nas criptas, aderidos à mucosa, o disco suctorial. Metabolismo vai ser anaeróbio, não tem mitocôndria para realizar a respiração. Vai ser aerotolerante. Nutrição através da membrana e pinocitose. Deslocamento rápido por batimentos dos flagelos. E a reprodução vai ser por divisão binária longitudinal cultivável. Formas de vida, então, o cisto agora. Essa aqui é a parte que vai geralmente fazer a contaminação. Eles são ovoides com parede cística, que através da quitina vão ter 4 núcleos.
duplas estruturas internas, eliminados com as fezes formadas, formas de resistência e na água eles podem durar até 2 meses. A sintomatologia vai ser variável, alguns casos podem ser assintomáticas e no sintomático ele pode ser tanto de agudo quanto crônico. Na parte aguda vai ter intermitente limitante, dores abdominais, as cólicas, diarreia, ausência de hemácias, então nas diarreias, má absorção intestinal e a incubação deles aí pode ficar em torno de 12 a 20 dias. O mecanismo de patogenicidade, o processo principalmente mecânico, parasitas em grande quantidade aderem e recobrem a parede do duodeno, formando um tapete. Eles vão ter esse impression prints aí, que são marcas deixadas quando o parasita descola, arrancando as microvilosidades da parede intestinal. A relação parasita-hospedeiro, então vai ter uma resposta do hospedeiro, vai ser aguda, geralmente aí, no início da doença, com neutrófilos e eosinófilos, e na crônica aí vai ter a inflamação, que vai ter a atrofia das microvilosidades, e aí vai ter a participação então de algumas células de defesa, o IgM, o IgA, o IgG específicos, e nas pessoas que têm HIV não induz aumento ou gravidade de casos. Diagnóstico, então, o parasitológico nas fezes formadas, então vai ter pesquisas de cistos com salina ou lugol pelo método de Faust, e nas fezes diarreicas, pesquisas de trofozoítos ou cistos, e no fluido duodenal, pesquisas de trofozoítos em biópsia jejunal ou heteroteste. Profilaxia, então saneamento básico da água, higiene nas creches e asilos, cuidado com os alimentos, tratamentos dos doentes, tratamento dos portadores assintomáticos é muito importante, e animais domésticos, cães e gatos, eles também podem ser reservatórios desses cistos. Agora a gente vai passar então para a última doença que a gente vai ver hoje, que é provocada então pelo Trypanosoma cruzi, que é conhecida pela doença de Chagas, que é em homenagem ao cientista brasileiro Carlos Chagas, que descreveu o ciclo de vida do parasita causador da doença, através do protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Isso ocorreu em torno aí de 1879 a 1834. A pessoa é contaminada pelas fezes do inseto hematófagos, conhecido como barbeiro ou chupanças. Ele chupa o sangue e defeca em cima, né? Consequentemente, a pessoa vai coçar, levando então através das fezes desse barbeiro o protozoário Trypanosoma cruzi, que vai então adentrar o sangue do homem. Então ele vai viver aí, o Trypanosoma ele vive no sangue humano e se instala em diversos órgãos, principalmente na musculatura do tubo digestivo e do coração, destruindo os tecidos, e geralmente as pessoas elas só vão saber que tem essa doença aí algum tempo depois, podendo levar até anos para essa doença aparecer. O transmissor da doença então é o triatomínio, que é esse inseto, que é o vetor, vai transmitir então o Trypanosoma para o ser humano. Ele é o percevejo, que pertence geralmente aos gêneros Triatoma. Esse aqui, geralmente a gente encontra aí nas casas, tá? Para ele passar a doença, ele tem que estar infectado, então ele teria que chupar o sangue de uma outra pessoa infectada, tá? Então nem todos que se encontrarem todos os barbeiros não significa que eles estão infectados, né? Então tem esses outros gêneros, o Rhodnus e o Triatoma. Então esses aqui são os principais aí, transmissoras do Trypanosoma cruzi. O barbeiro ele adquire os Trypanosoma ao sugar o sangue de pessoas ou animais silvestres contaminados, e aí podem ter então
outros animais que podem estar contaminados, como tatus, em cujas tocas o barbeiro costuma se abrigar. Em animais, esses animais eles costumam ser reservatórios naturais dos protozoários e o homem acaba sendo então o hospedeiro acidental. O inseto transmissor ele pode ser encontrado em ninhos de pássaros, cascas de troncos de árvores, montes de lenhas, embaixo de pedras. Os barbeiros também costumam se esconder em frestas de casas de pau a pique e de barro. E aí muitas pessoas que viviam, tem muita gente que vivem até hoje, né? Mas antigamente era maior essa quantidade de casas de pau a pique. E aí muitas pessoas foram contaminadas nessa época e apareceram a doença apenas agora nos tempos atuais. O triatoma tem hábitos noturnos, ele sai da toca durante a noite à procura de alimento. Então, como eles são hematófagos, eles vão picar as pessoas à noite, geralmente pica as pessoas no rosto. O tripanossoma, ele aderindo-se à célula muscular, aqui no 1. Tem no 2 o tripanossoma penetrando as células do miocárdio. E o 3 aqui tem o tripanossoma já sem flagelo alojado nos músculos cardíacos. A morfologia, ele pode ser então amastigota, epimastigota e tripomastigota. Na forma mastigota, vai ser na forma intracelular, os tecidos do hospedeiro vertebrado. Na epimastigota, então, que ele vai começar a ter esse flagelo no intestino posterior dos triatomíneos e também em meios de cultura. E trimastigota no sangue circulante, fezes do triatomínio e em fezes de cultura. Em meios de cultura, fezes do triatomínio e meios de cultura. Aqui são as formas amastigotas, então sem os flagelos. Aqui são as formas tripomastigotas, então que já tem os flagelos, que já estão em contato do sangue. E aqui a gente tem o ciclo, então, onde o inseto ele se alimenta do sangue humano, deposita suas fezes contaminadas, e os tripomastigotas eles vão penetrar a mucosa. Consequentemente, esses tripomastigotas eles penetram as células e se diferenciam em amastigotas. Aqui eles vão se multiplicar de forma assexuada por fissão binária, formando então vários outros aqui no tecido. Parte deles então vai formar novamente aqui os tripomastigotas, que podem novamente fazer a autoinfecção dos tecidos, e parte pode voltar aqui para o sistema sanguíneo, onde o inseto vai ingerir esses tripomastigotas ao se alimentar do sangue humano, se contaminando, que vai passar então para dentro do intestino médio do inseto, vão se multiplicar dentro do intestino médio e vai depois passar para o intestino posterior, e o inseto novamente vai picar uma outra pessoa, passando a parte de tripomastigota, e esse ciclo vai continuar. A transmissão ele vai ser pelo vetor, por transfusão de sangue, através também de mãe para filho, forma congênita, acidentes de laboratório, oral, também pode ser transmitidos através do sexo, e transplantes de órgãos. Patogenia, então tem a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, ela pode ser sintomática ou assintomática, manifestações locais, então sinal de Romanin e chagoma de inoculação, que vai ficar as marcas dos insetos, e aí podem então apresentar manifestações gerais como febre, edema, polidemia, insuficiência cardíaca, isso na fase aguda. E na fase crônica, ela é assintomática, essa parte assintomática ela é indeterminada, por quanto tempo vai ficar essa parte assintomática. E na parte sintomática vai ter problemas dos sistemas circulatório e digestivo. Aqui a gente tem então um problema digestivo de megacólon, então o colo,
o intestino grosso, ele vai aumentar de tamanho, formando um megacólon, e ele precisa ser removido através de cirurgias. E aqui a gente também tem a cardiomegalia, que é o aumento do tecido do coração, e aí geralmente as pessoas nesse estágio aqui, ela geralmente sofre infarto e leva a pessoa à morte. Profilaxia. Ainda não há um tratamento eficaz para a doença de Chagas, então a pessoa que ela foi contaminada, ela pode fazer tratamento, mas o tratamento eficaz que vai acabar com todos esses protozoários aí ainda não existe, e os tecidos que foram danificados, eles não são recuperados tão facilmente. São necessárias, portanto, medidas preventivas que evitem a penetração do tripanossoma no organismo humano. Então, geralmente, aí, proteger as portas e as janelas com telas, usar, então, telas para proteger, geralmente, as camas e os berços, e o uso de inseticidas. Então, a gente chega ao final, então, dessa aula com essas doenças parasitárias que a gente viu agora, e a gente dá continuidade, então, nas próximas aulas. Abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.